pessoal. Então, hoje a gente vai estudar um outro caso dentro da primeira lei de Mendel, que se chama polialelia. Polialelia ou alelos múltiplos, como eu já havia falado para vocês ali no grupo. Poli quer dizer muitos, né? Alelia vem de genes alelos, então são mais do que dois tipos de alelos, né? Mais do que um parzinho de alelos que estão presentes naquele cromossomo e que vão determinar uma característica. Então, ao invés de eu ter só um parzinho de cromossomo para dar aquela característica, eu vou ter mais do que um par. Então, existem alguns exemplos que são clássicos, né? Que eu já expliquei para vocês o que é um exemplo clássico. É aquele exemplo que você encontra em qualquer livro, em qualquer site. Então, existem dois exemplos clássicos. Um no caso de animais, que é no pelo dos coelhos, e o outro caso que é no grupo sanguíneo dos seres humanos, né? Então, no caso do pelo dos coelhos, nós temos os seguintes fenótipos. Lembrem, fenótipo são as características que a gente pode ver, aquelas características que se expressam através do genótipo, que é aquilo que a gente não enxerga, né? Então, para o pelo dos coelhos, nós temos 4 fenótipos. Selvagem é uma cor, ou agouti, qualquer dos nomes usados está correto. Uma outra cor que se chama chinchila, uma outra cor que se chama Himalaia e uma quarta cor que se chama albina, que é branco, né? Totalmente branco. Só que para cada uma dessas cores existe mais do que um par de alelos, né? Então, por exemplo, o cesão, ele é a cor dominante. Ele domina todas as outras três, tá? Que é a cor selvagem ou agouti. O CCH determina a cor chinchila. O CH, a cor Himalaia, e o CA, a cor albina. Lembrando sempre que o C sozinho, que é a cor selvagem, domina todas as outras cores. E o CA, que é o albino, é recessivo, é dominado por qualquer uma das outras cores. Então, por exemplo, se eu tiver um coelho selvagem cruzando com um albino, o selvagem sempre domina o albino. Se for um chinchila com um albino, a mesma coisa, o chinchila domina o albino. Se for um Himalaia com um albino, o Himalaia domina o albino. E se eu tiver um casal de coelhos albino, não há outra possibilidade de nascer filhos que não sejam albinos também, né? Então vamos lá. Para ser selvagem, o coelho pode apresentar todos esses genótipos aqui, ó. Ele pode apresentar 4 genótipos, já que ele domina todos os demais. Se ele for cesão, um homozigoto dominante, selvagem. Cesão, CH, selvagem. Cesão, H, selvagem. Cesão, Azinho, selvagem. Só que aqui tem um porém. A gente pode falar assim, ó, por exemplo, um coelho selvagem homozigoto, dominante, né? Esse aqui. Ou eu posso dizer, ler o fenótipo dessa forma: coelho selvagem, heterozigoto, porque aqui são diferentes, né? Cesão é um gene, cesão CH é outro, então são genes diferentes. Então aqui eu leio selvagem, heterozigoto para chinchila, selvagem, heterozigoto para Himalaia, selvagem, heterozigoto para albino. Então, existem todos esses genótipos que dão a cor selvagem, tá? Ou chinchila. Para ser chinchila, o que precisa? Precisa ter cesão CH, ou seja, homozigoto, ou ele pode ser chinchila heterozigoto para Himalaia, chinchila heterozigoto para albino. O Himalaia pode ser como? O Himalaia pode ser homozigoto, porque os genes são iguais, né? Ou ele pode ser heterozigoto para o albino. E o albino sempre vai ser
homozigoto recessivo. É dominado por qualquer uma das outras cores, tá? Um exemplo disso na prática, porque vocês têm alguns exercícios lá sobre a pelagem dos coelhos. Então, vamos supor, né, que nós temos um casal de coelhos, um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia, vai cruzar com um coelho albino. Eu quero saber qual é a possibilidade de ter um filhote chinchila. Essa é a pergunta, tá? Então, para ficar mais fácil, o que a gente faz? A gente retira todos os dados, como se fosse um problema matemático, porque não deixa de ser, né? Vocês já perceberam que genética envolve matemática. E português, né? Que a interpretação desses textos aqui são muito importantes, que é através da interpretação que você sabe de onde que você começa. Então, vamos lá. Vamos verificar os genótipos desses coelhos que nós vamos cruzar. Então, coelho albino cruza com outro coelho. Esse coelho albino, qual que é o genótipo dele? Então, eu vou vir aqui e vou olhar nesse quadrinho, caso eu não tenha decorado, né? Não dá para decorar assim de uma hora para outra. Então, eu venho aqui no quadro de genótipos e fenótipos e vejo que para ser albino só tem essa possibilidade aqui. Cesão azinho, cesão azinho. Então, esse é o genótipo do albino, ok? Vou até colocar de vermelho aqui para vocês verem bem. O que acontece com esse coelho albino? Ele vai cruzar com um coelho, ou uma coelha, né? Um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia. Olha como é comprido esse fenótipo, né? Agora, como eu não decorei ainda, como é o genótipo do selvagem heterozigoto para Himalaia, eu vou olhar aqui, né? Para ser Himalaia, tem que ter cesão Hzinho. Como ele é selvagem para Himalaia, ele tem que ter cesão, como ele é para Himalaia, ele tem que ter um Hzinho, tá? Então, ele vai ter este genótipo aqui, ó, cesão, Hzinho. Então, nós vamos ter que cruzar esses dois indivíduos aqui, né? Como é que a gente faz o cruzamento? Lembrem, no quadro de Punnett, para ficar mais fácil. O que a gente coloca nesse quadro? A gente coloca os gametas, né? Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, esse coelho albino, este gene. Vamos colocar aqui. E o outro parzinho dele na mesma linha, né, gente? Aqui é o mesmo indivíduo. Agora, aqui embaixo, nós vamos pegar o outro, vamos colocar o outro coelhinho. Vamos pegar este gene dele com este outro aqui. Lembrem-se que os gametas se separam, né? Então, a gente está separando. Aí, o que acontece? A gente vai fazer o cruzamento. Sempre este gene dele com esses dois dela. Depois, a gente passa para este próximo com esses dois também. Então, eu vou cruzar. Esse cesão com este cesão CA. Agora, de novo, esse cesão com este cesão CA, certo? Agora, eu vou para a linha de baixo. Então, eu vou pegar este cesão H com este cesão A. Este cesão H com este outro cesão A, certo? Então, eu fiz o cruzamento. Agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou verificar de novo os genótipos, mas agora o genótipo dos filhos, né? Dessas 4 possibilidades de ter filhos, se um albino cruzar com um heterozigoto para Himalaia. Então, eu vou ter o que aqui, ó? Estes dois têm um genótipo igual, né? Então, aqui, ó, qual é a probabilidade? Então, a probabilidade é de 2/4, né? 2 dentro dos 4, ou entre os 4, são este genótipo aqui,
Czão, Czão, Azinho, certo? Depois eu vou observar que esses dois aqui também são iguaizinhos. Então, o que que eu tenho? Os mais 2/4 deste genótipo Czão, H, Czão, Azinho. Esses são os genótipos, mas eu tenho que encontrar também o fenótipo, né? Esse genótipo Czão, Czão, Azinho diz respeito a quem? Vamos olhar aqui. O Czão, Azinho é albino, mas tem um Czão na frente dele. Então, eu digo que aqui eu tenho... Deixa eu só tirar daqui. Aqui eu tenho um selvagem. Opa. Aqui eu tenho um selvagem, porque olha, esse Czão aqui é do selvagem, né? Junto com ele vem um CAzinho. Então, ele é selvagem para albino, certo? E esse aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho um Czão Hzinho, que é o Himalaia. Então, aqui eu tenho um Himalaia para quem? Para o Czão Hzinho. O Himalaia para albino, tá ok? Pergunta: qual a probabilidade de ter filhotes chinchila? Para ser chinchila, o que que ele precisa? Ele precisa ter um Czão com CH. Em algum caso aqui eu tenho Czão com CH, aqui não, aqui não, aqui não, aqui também não. Qual a probabilidade de ter um filhote chinchila? 0, gente. 0% de ter filhote chinchila. Eu só tenho filhote selvagem e filhote Himalaia, ok? Muito bem. Um outro exemplo de polialelia ou alelos múltiplos, nós temos um exemplo na espécie humana, que é o grupo sanguíneo, tá? Só lembrando que nós já estudamos o grupo sanguíneo nos casos de codominância, né? Então, lembrem que o grupo AB é um grupo onde existe uma codominância nesse grupo sanguíneo. Lembram o que é isso? Codominância é quando nenhum dos genes domina o outro, certo? Eles se unem para formar um outro fenótipo, né? Então, eu tenho sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo O e sangue do tipo AB, que é um caso de codominância. Nenhum domina o outro. Eles se juntam e vão formar esse fenótipo chamado sangue AB. Para ser sangue A, eu posso ter dois tipos de genótipo. Ou eu sou homozigoto, Iazão, ou heterozigoto, Iazão, Izinho. Para ser sangue B, da mesma forma. Sou homozigoto, Ibzão, ou sou heterozigoto, Ibzão, Izinho. Para ser do sangue AB, que é codominância, só existe uma possibilidade, Iazão e Ibzão. E para ser do sangue O, que é recessivo, também só tem uma possibilidade, Izinho, né? Então, aqui eu tenho vários genes que determinam a característica grupo sanguíneo, por isso polialelia, ou alelos múltiplos, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Pedro e Sofia são casados e possuem, respectivamente, sangue A. Então, sangue A é do Pedro. Então, já vamos retirar os dados, que é para ir ficando mais fácil, né? Pedro, sangue A. Certo? Outra informação que eu tenho, ele casou com a Sofia e a Sofia, ela tem o sangue do tipo B. O que nós temos que lembrar? Que para ser A, pode ser qualquer um desses dois. Para ser B, pode ser qualquer um desses dois. Deve ter alguma outra informação aqui no texto para eu saber qual desses dois genótipos do sangue A eu vou usar
e qual desses dois genótipos do sangue B eu vou usar. Eu tenho que saber isso, senão não sai do lugar. Então, o que diz mais adiante? Que Sofia é filha de uma mulher que tem sangue O. Se a mulher tem sangue O, a mãe da Sofia, significa que a mãe da Sofia é Izinho Izinho. Só que para Sofia ser sangue B, ela herdou esse B do pai, provavelmente, né, gente? Porque se a mãe só tem Izinho Izinho para dar, esse Bzão veio do pai. Então, o genótipo da Sofia só pode ser I, Bzão, Izinho. Não tem outra possibilidade. Vamos ver qual é a informação que eu tenho aqui do Pedro para saber se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto. O que diz aqui? Pedro é heterozigoto para o grupo sanguíneo. Então, se ele é do sangue A e é heterozigoto, só tem uma possibilidade. Ele é I-azão, Izinho, né? Esse aqui é o heterozigoto, que as letrinhas são diferentes. Esse é o homozigoto, que as letrinhas são iguais, não pode esquecer disso. Pergunta: qual a probabilidade desse casal ter um filho? Agora não interessa se é do sexo masculino ou feminino, tá? Então eu não vou usar a regrinha do E. Eu vou só analisar o grupo sanguíneo agora, que é para não complicar. Eu podia ter complicado, podia ter colocado qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino ou feminino e com sangue AB, né? Então nós vamos analisar só uma característica que é o sangue, não vamos analisar as duas. Então agora eu vou fazer o cruzamento para encontrar a possibilidade de nascerem filhos de tal e tal tipo. Então eu já sei que o Pedro tem esses genes aqui que eu vou separar. Vou colocar o Pedro aqui em cima. Ele tem Iazão, Izinho. A Sofia eu vou colocar na parte de baixo. Ela é Ibzão. E ela também tem um gene recessivo para o sangue O, que é o Izinho. Esse é o genótipo do casal. Pedro e a Sofia aqui, tá? Até vou pintar aqui de rosa, para a gente não confundir. E aqui vou pintar de azul, para a gente lembrar que aqui é o genótipo do Pedro, tá? Vamos fazer o cruzamento. O que a gente vai cruzar? Este genótipo, que é o Iazão, com o Ibzão. E vamos cruzar este Ibzão com estezinho aqui. Pronto, já tenho duas possibilidades de filho aqui, né? Espera aí que aqui deu um errinho. Aí. Aqui é o genótipo do menino, né? Do Pedro. Fica azulzinho ali. Aqui também vamos pintar de azulzinho. Pronto. Agora vamos cruzar aqui embaixo. Este Iazão com este Izinho. E este Izinho com esse Izinho dele, tá? Eu vou despintar, que nem diz outro aqui, para ficar mais fácil a visualização, tá? Então, o que eu vou ter aqui? 4 possibilidades de filhos, né? Então, Iazão e Bzão determina sangue AB. Ibzão, Izinho, sangue B. O Iazão, Izinho, sangue A. E o Izinho, Izinho, sangue O. Então, aqui vejam que eu tenho 4 possibilidades diferentes. Então, 1 para 4, 1 para 4, 1 para 4, 1 para 4. Nesse caso, eu sempre vou ter 1/4. 1/4 vai ser Iazão e Ibzão, que é sangue AB.
eu vou ter uma possibilidade em 4 de ter um filho do sangue Isão, Bzão, Izinho, que é heterozigoto para o sangue do tipo B. Eu vou ter esse aqui, ó, que é também 1/4 de possibilidade de ter um filho com sangue Iazão, Izinho, heterozigoto para o sangue tipo A. E também vou ter 1/4 de possibilidade de ter um filho Izinho, Izinho, que é do grupo sanguíneo O, certo? Vamos voltar para a pergunta? Qual a probabilidade do casal ter um filho com sangue AB? Tá aqui, ó. Tá aqui a probabilidade. Essa é a probabilidade desse casal ter um filho com sangue AB. 1/4, certo? Essa seria a resposta desse exercício, tá ok? Vão lendo, né? Resolvam os exercícios que tem ali. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando ali no grupo, tá bom, gente?